Para mim é motivo, né, de muita alegria, porque eu me converti nessa casa, né, aceitei a Jesus, conheci o Evangelho aqui na IERB. Eu falo que o Senhor me resgatou, né? E toda vez que eu subo aqui, eu fico assim emocionada, porque a gente vê tudo que a gente vive, tudo que a gente passa, e estar no altar do Senhor hoje para mim, né? E o Senhor sabe disso, é motivo de muita alegria, irmãos. Talvez, assim, muitos ficaram tristes, né? Porque o pastor não está aqui, a gente gosta tanto de ouvir nosso pastor pregar. Mas eu tenho uma notícia muito boa para te dar. O Espírito Santo de Deus, ele já se faz presente desde a hora que você colocou os seus pés aqui dentro. Aleluia! Porque sem ele nada acontece, irmãos. Eu não sou nada aqui, né? Eu apenas estou aqui emprestando a voz, o coração. Mas quem vai falar aqui através da palavra, quem já está falando aqui através dos louvores é Ele. Tudo é para Ele, a glória é dEle. Ele vai fazer o que Ele quiser aqui essa noite, amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração foi, na verdade, assim, uma coisa assim bem diferente que aconteceu comigo, porque a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente tem a vida com Deus, mas eu não sei se os irmãos sabem, né? Eu tenho 2 abençoadinhos ali, pequenininhos, e a gente sabe que quando a gente tem bebezinho, as mamães estão aqui, sabe? O nosso tempo é meio complicado, né? Mesmo que a gente tem gente para ajudar e tudo, eu falei assim, oh meu Deus do céu, Senhor, me ajuda a conseguir conciliar todas as coisas e ainda assim te servir com prazer, com alegria, né? E quero fazer as coisas do Senhor assim, mesmo que o meu tempo seja curto, o tempo que eu tiver, eu quero dedicar ao Senhor, né? Então, a gente retornou agora, né, com as células, e Deus me deu essa palavra para a célula, né, na terça-feira. Só que aí, irmãos, o que aconteceu? Não foi ninguém na célula. E eu falei assim, poxa vida, eu me preparei, né? Eu orei, eu busquei do Senhor, o Senhor me deu a palavra, porque às vezes é difícil assim acontecer da palavra vir logo, né? A gente fica orando, buscando. E Deus me deu a palavra e não foi ninguém na célula, eu fiquei arrasada. Eu disse, mas amém, Senhor. O Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas, né? E os nossos planos são uns do Senhor, são outros. Talvez essa palavra na célula seria falada para 5, 6 pessoas, mas aí o que o Senhor fez? Ele preparou esse dia, né? E tem muito mais gente aqui para ouvir essa palavra. Então o Senhor já tinha propósito nessa palavra e eu não sabia. E no meu coração, na minha pequenez, eu estava achando assim, poxa, eu estava doidinha para levar a palavra para o Senhor. Já tem um tempo, né, que eu estava assim, não vou falar a parada, mas ali esperando, né, o tempo de Deus. E o tempo chegou, glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Então, vou encurtar aqui e nós vamos começar. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, que falou muito comigo, e eu tenho certeza que se falou comigo, vai falar com você também. Está em Jeremias 20, capítulo 20, versículo 9. Nós vamos dar uma passeadinha aí no capítulo 20, mas é só para resumir, mas os irmãos vão entender. Amém? Quem quiser ficar de pé, pode ficar. Quem quiser ficar sentado também, pode ficar à vontade. Você está na casa do seu pai. Amém? Então vamos lá, Jeremias 20, versículo 9. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto, tentando contê-lo, já não posso mais. Amém? Glórias a Deus. Mas se digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo e já não posso mais. Amém, amados? Amados, eu vou fazer um resuminho bem breve desse versículo para os irmãos entenderem, para dar uma pequena introdução, para a gente chegar na mensagem, para mim tentar passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para vocês. Jeremias, um profeta escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe, né? E Jeremias, ele era um profeta que ele tinha convicção do chamado dele. Ele sabia que ele tinha sido chamado pelo Senhor, né? Para fazer a obra dele. Ele sabia. Ele tinha convicção disso.
Mas Jeremias, assim como nós, assim como eu, como você, ele passou por vários percalços, por vários problemas, para ele chegar até aonde ele chegou. E é sobre isso que eu queria falar com vocês essa noite, né? Que muitas vezes na nossa vida, a gente sabe que a gente tem um chamado, a gente sabe do propósito, mas a gente esquece que antes desse propósito, nós temos um processo, né? O nosso pastor fala muito isso, né? Que o que precede o propósito? O processo, né? Nós precisamos passar por algumas coisas na nossa vida para a gente alcançar o propósito do Senhor, né? Foi assim na vida de Jeremias, foi assim na vida de vários profetas na Bíblia. E não vai ser diferente na minha vida e na sua. Mas o que vai mudar, irmãos, o que muda é o tipo do processo, né? A gente vê assim, várias vezes a gente vê assim, pessoas passando lutas e lutas, a gente fala assim, nossa, mas parece que tudo acontece com aquele abençoado, com aquele irmão, né? Ou então a gente se julga, fala assim, nossa, meu problema é muito maior do que de fulano, de ciclano, parece que as lutas lá em casa são maiores que a do vizinho, que a do irmão, porque cada um tem um processo, né? Jeremias, ele precisou passar por um processo para ele se tornar o profeta escolhido do Senhor. Amém? E nós precisamos entender que nós precisamos também passar por um processo, por um treinamento, né? E esse treinamento, irmãos, é individual. Cada um vai precisar passar por um treinamento aqui. O que vai depender, irmã? Vai depender do seu chamado, do que Deus te chamou para fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês precisarem de um segurança pessoal e vocês tivessem que escolher entre um segurança, um policial que teve um treinamento para ser um segurança comum, ou vocês escolheriam um que teve um treinamento do BOP? Qual vocês escolheriam? Do BOP, né? Porque nós sabemos que o treinamento do BOP é pesado, né? E esse exemplo eu ouvi numa pregação de um dos pastores assim que eu gosto muito, que eu acompanho muito. E isso falou tão forte no meu coração, porque eu estava passando muitas lutas e vinha uma atrás da outra e eu ficava tentando entender, falando, Senhor, mas eu estou na brecha, eu estou orando, eu tenho vida com o Senhor, minha família talvez não está da forma que o Senhor deseja, mas nós estamos buscando, nós estamos indo na igreja, por que está acontecendo tanta coisa na minha vida assim? Né? E a gente tem esses questionamentos, porque às vezes a gente acha assim, que porque a gente está em Deus, que nada pode nos acontecer. E é justamente ao contrário, né? Porque se nós entendemos que tem um processo, que tem um treinamento, nós precisamos passar por ele. E o que é o treinamento? É a dor, irmão. É o sofrimento. Você já viu alguém aprender sentado num barzinho tomando uma Coca-Cola, porque nós somos crentes, né? Nós vamos no bar para tomar Coca-Cola. Um suco? Não. A gente aprende na luta, na peleja. É na dor, é no sofrimento. Então, esse é o treinamento que o Senhor quer que nós passamos na nossa vida para a gente chegar no nosso objetivo, que é o propósito. Porque imagina aí, se Deus pega um irmão que não tem preparo e coloca, talvez em cima de um altar, amanhã ou depois, ele pode ser escandalizado. Por quê? Porque ele não tem preparo para estar diante do altar. Então nós não entendemos e nós questionamos, porque vem as lutas, vem as provas, e a gente fica assim, nossa Deus, mas o que está acontecendo? E por um período da minha vida, irmãos, desde quando eu engravidei dos meninos até um tempo atrás, eu estava desse jeito. E assim, a gente lê a Bíblia, o que nós cristãos a gente tem que buscar é o conforto nos braços de Jesus, na palavra de Deus. E quando eu fui para a Bíblia, eu vi que não é diferente com os profetas. Ah, irmã, a gente tem que parar de murmurar. Mas você sabia que os profetas eles murmuravam também? Eles se queixavam, eles questionavam. Porque muitas vezes eles também pensavam assim como nós, Senhor, mas nós estamos aqui fazendo a sua vontade, por que está dando tudo errado? Por que está acontecendo isso? Por que meu filho só fica doente? Por que eu estou doente? Por que eu perdi o emprego? Por que eu não tenho dinheiro? Se eu sou fiel?
E isso vem nas nossas mentes, irmãos. Aqui ninguém é super-homem ou super-mulher, não. Isso acontece. E isso não quer dizer que você não está na presença e que você está distante de Deus. Não. Isso quer dizer que a gente precisa, talvez, entender as coisas. E quando eu vi esse vídeo desse pastor dando esse exemplo, né, do policial, eu fui entendendo, algumas coisas vieram na minha mente e muita coisa foi clareando. Porque se você quer ser usado para Deus, para fazer grandes coisas, você vai ter que passar por um grande treinamento. Então, aquilo foi acalmando meu coração. Porque quando as provas vêm, a gente começa a achar o quê? Que nós estamos fazendo muita coisa errada. E às vezes não é isso. Às vezes nós estamos no caminho certo, mas é o Senhor nos dando preparo, é o processo. Porque quando o Senhor nos chama, Ele fala do propósito que Ele tem. Mas muitas vezes Ele não fala pelo processo ao qual nós teremos que passar para chegar nesse propósito. E assim foi com Jeremias. O Senhor escolheu ele, falou: Jeremias, eu te escolhi do ventre da tua mãe. Mas Ele não falou que para isso Jeremias teria que apanhar, que Jeremias ia sofrer. Por quê, irmãos? Porque o Senhor conhece meu coração, o seu coração. Você acha que o Senhor falasse comigo assim: Cláudia, eu te escolhi, mas você vai ter que apanhar, você vai ficar doente, você acha que a gente não vai querer? Jamais, porque o ser humano, ele quer as bênçãos, mas ele não quer pagar o preço pela bênção. É verdade ou mentira? Eu não quero, eu quero a bênção, mas eu não quero pagar o preço. E muitas vezes nós falamos assim: Senhor, usa-me, Deus, eis-me aqui. Aí o Senhor fala: eu vou te usar, mas primeiro vem o treinamento. E aí, irmãos, que tá o treinamento, né? Aqui no versículo 7, Jeremias, ele queixa o Senhor. Quando eu falei que nós, né, temos mania às vezes de reclamar, de murmurar, os profetas também. Na Bíblia, muitas vezes eles questionavam o Senhor, né? E ele fala: Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Por quê, irmãos? Porque depois, eu quero que os irmãos deem uma lidinha no capítulo em casa. Jeremias, ele foi mandado para o Senhor para profetizar, né? Para passar uma profecia. E o sacerdote Passur, ele irou. Ele não gostou daquilo que Jeremias falou, né? Então, o que ele fez? Ele mandou prender Jeremias e dar-lhe surra em Jeremias, 24 horas. Jeremias ficou irritado. Imagina, você está fazendo a vontade de Deus. Tá tudo certinho. E você vai lá sendo preso e maltratado, igual Jeremias foi. Ele ficou super chateado e ele foi falar com Deus. Primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, que mesmo quando nós estamos chateados, mesmo quando nós estamos com raiva, nós devemos abrir nosso coração para Deus. Amém? A gente fala assim: ah, não, mas o Senhor... Não, nós temos que ser sinceros. Senhor, por quê? O que está acontecendo? Ah, a gente não pode questionar. Mas se você tiver um questionamento dentro do seu coração, o Senhor já conhece. Você vai enganar quem? Ele já sabe. Ele sabe o que passa na sua cabeça. Ele sabe o que passa no seu coração. Aí você por fora: não, eu adoro, eu não questiono. É lindo de falar. Mas eu quero ver você viver. Principalmente quando você está sendo massacrado. Quando a prova está demais. Quando a luta vem. Quando seu filho está doente. Eu quero ver se é fácil. Eu, por muitas vezes, irmãos, me vi em situações que eu falei assim: Senhor, o que está acontecendo? Porque é uma coisa atrás da outra. Eu não sei mais. Eu comecei a questionar algumas coisas na minha vida. E eu não tenho vergonha de falar, irmãos. Porque eu vi que isso é humano. É humanamente normal. Os profetas mais usados por Deus na Bíblia, eles questionaram. Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jeremias aqui questionou o Senhor. Tu me enganaste. Olha que ousadia chegar para o Senhor e falar assim: tu me enganou. Mas o Senhor conhecia o coração dele.
O Senhor conhece nosso coração. Eu prefiro ser sincera com o Senhor. Eu prefiro abrir os meus sentimentos. Quantas vezes eu já orei e falei, Senhor, me perdoa, mas eu senti inveja de fulano. E é muito difícil a gente pegar e admitir esses sentimentos. Porque a gente é criado um tabu, né? É criado uma coisa, não, porque eu não tenho inveja de ninguém. Mentira. Quem nunca sentiu inveja de ninguém na vida? Eu já senti. E eu não tenho vergonha de falar, porque o Senhor sabe. O que adianta eu enganar aqueles... Todos vocês estão aqui, mas se o Senhor me conhece. Eu falo muito isso com meu filho, quando ele vai contar mentira. Ô, mãe, não sei o que eu faço. Calma, você pode me enganar, meu filho, mas o Papai do Céu está vendo tudo que você está fazendo. Aí, na hora, eu acho que a consciência pesa, né? Ele vai lá, mãe, e fala. É criança, né? Acha que pode, talvez, se livrar ali daquele castigo momentâneo, mas ele não sabe que por trás disso tem algo que pode ser muito, muito, muito pior. Amém? Então, irmãos, Jeremias, ele questiona o Senhor. E eu fico imaginando Jeremias lá, apanhando. Quantas coisas deve ter passado na cabeça dele, né? Poxa vida, é isso que eu ganho sendo crente? Fazendo a vontade de Deus aí, só tomando taca. Estou aqui apanhando. Fui falar o que Deus mandou e aí o que eu mereço? Estou só levando, só tomando, só levando lenha. Mas o que Jeremias não sabia é que o Senhor estava preparando ele para uma grande obra, maior ainda do que ele já tinha sido usado, maior ainda do que ele já tinha feito. Por quê? Porque ele era BOP. Irmãos, quantos aqui já ouviram falar desse treinamento do BOP? Diz que eles fazem coisas lá, assim, horrendas. Diz que eles são presos em câmeras desses, eu não sei, desses gases aí. Quem aguentar ficar, né? Quem aguentar ficar por mais tempo, passa. Eles são jogados em água para ficar sem fôlego. E é uma coisa assim absurda as coisas. Mas eles saem de lá o quê? Mais fortes. Porque se eles foram capazes de suportar a dor, o frio, eles vão ser capazes de suportar muito mais coisas. E é isso que o Senhor, Ele faz conosco. A dor, o seu sofrimento de hoje é o seu treinamento de amanhã. Você talvez não está entendendo, porque muitas vezes a gente questiona, irmãos, e um dia eu vou pedir para o pastor me dar a oportunidade só para me contar meus testemunhos. Porque se eu for contar aqui, nós não vamos terminar hoje, não. Vou separar um dia só para isso. Porque eu falo assim, a gente tem às vezes, né, o hábito de julgar a pessoa pela aparência. A vida de fulano é muito bacana, porque fulana tá ali, né, com o cabelinho escovado. Mas ninguém sabe que eu só lavo cabelo de culto, porque não dá para lavar o cabelo todo dia, porque eu tenho mãe de 3, né? Mas amém, glória a Deus. Quem olha a gente assim, acha assim que a nossa vida é um mar de rosa. Aquele povo não tem problema, não. Aquele povo acorda e dorme daquele jeito. Não é assim, irmãos. Nós temos problemas e muitos problemas. E não são poucos. Amém? Mas de todos eles o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. Esse versículo, irmãos, falou muito comigo, porque eu achei, por vários momentos na minha vida, na minha gestação, no meu pós-parto, que eu nunca mais ia falar sobre o Senhor. Deus sabe, Deus conhece meu coração. Eu passei por momentos muito difíceis mesmo. Mas até nesses momentos o Senhor, Ele me sustentou, né? Levantou pessoas para me ajudar, para me carregar, né, espiritualmente ali no colo. Porque às vezes, irmãos, assim como Jeremias, e eu consigo entender um pouco do que ele viveu. Não estou falando que eu sou a pessoa que mais passou problema nesse mundo, não, jamais, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem sua história. Mas eu já passei por coisas na minha vida que eu achei que eu não ia suportar, que eu não ia aguentar. Mas de todas elas, o Senhor me livrou. E hoje eu falo assim, de coração aberto, limpo para os irmãos, que eu estou aqui, é pelo Senhor. Eu estou de pé, não é porque Deus me deu uma família linda, não é porque eu tenho uma profissão, não é porque eu trabalho, não. Foi porque o Senhor me sustentou. E a minha fé nele me mantém de pé a cada dia. Porque nessas horas, irmãos, de dor, de luta,
Não importa quem você é, o que você tem. Importa o relacionamento que você tem com Deus. O que você é no secreto com Ele. Porque julgamentos vêm de todos os lados. Você é julgado. Você acha que Jeremias não foi julgado ali? Poxa vida, um profeta do Senhor escolhido desde o ventre, murmurando, reclamando. Mas ninguém sabia o que Jeremias estava vivendo para chegar nesse ponto de questionar e de reclamar, né? E quando ele fala, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. E é assim que Deus faz, irmãos. Quando a gente acha que a gente não vai mais pregar, que a gente não vai mais falar, que as dores são tamanhas, que os sofrimentos, então, vixe, Deus dá o fôlego, Deus dá o renovo. Deus vai lá e fala, tenta mais um pouquinho, vai mais uma vez, levanta, tá doendo, mas lá na frente o treinamento vai ser bope, você vai resistir, você vai ter resistência. Amém, amados? E o Senhor falou muito no meu coração. E nós precisamos entender que nós precisamos entender que esse treinamento e esse processo é doloroso? É, mas é necessário. É necessário na vida do cristão. Porque às vezes eu falava com o meu pastor assim, mas pastor, ele falou assim, Cláudia, quando está tudo bem, aí é que está errado. O evangelho é assim, é tudo o contrário. Quem é fraco é forte, né? Quem é rico é pobre, quem é pobre é rico. Então, quem está sofrendo muito, está no caminho certo. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que a prova aperte. Se você está passando luta, meu amado, se as lutas estão assim, que você fala assim, meu pai, amanhã eu não sei qual BO que eu vou resolver primeiro, vou deixar. Então você está no caminho certo. Você está sendo treinado pelo Senhor. Você está sendo treinado para resistir. Porque às vezes a gente não entende, a gente acha que a prova que a gente está vivendo hoje, nosso Deus, mas a gente não sabe o que vai vir amanhã. E muitas vezes Deus vai te preparando, vai colocando você para subir degraus ali de dificuldade. Para quando você chegar realmente no seu gigante, você entender que eu posso, né? Deus me fez aqui trazer a memória agora, né, o caso de Davi, do gigante. Ele foi preparado antes, né? Ele não chegou lá, foi logo jogando a pedra. A gente acha assim, que ele chegou lá, pegou a pedra, jogou, acertou. Não, a palavra diz que ele lutava com leões antes. O Senhor já tinha dado experiências para ele antes dele chegar no alvo. Então, é bíblico, irmãos. Deus nos mostra isso. Quando nós começamos a ler a Bíblia, nós entendemos o quê? Que o Senhor, Ele prepara aqueles que Ele chamou. Irmã, mas eu não sou chamado. Claro que é. Deus não cria ninguém. Ninguém. Deus não criou ninguém sem um propósito. Você tem um propósito. O Senhor não faz nada assim, não, eu vou pôr esse abençoado lá no mundo só porque está precisando encher lá. Não, não é assim não. Você tem um propósito. Você tem um propósito para o Senhor. A sua vida tem um propósito. Eu não sei o treinamento seu, o que você está passando. Mas se você está passando muita luta, você pode saber que o seu chamado é grande. Que o seu propósito é grande, né? Se tem um ditado que é certo, fala, quanto maior a luta, maior a vitória. É proporcional mesmo. Quanto maior a sua luta, maior vai ser a sua vitória. Quantos aqui creem? Eu creio que quanto maior a minha luta, maior será a minha vitória. Aí a gente fala assim, moço, mas eu estou sendo humilhada. Quanto maior a sua humilhação, mais o Senhor vai te exaltar. Não preocupa com isso, não. Eu já fiquei muito apegada com essas coisas, irmãos, com julgamento, com disse-me-disse. Porque fulano acha isso de você, porque ciclana. E essas coisas, às vezes, criavam vida no meu coração. Porque você é mimada, porque você é isso, porque você é dramática. Amém, glória a Deus. Mas nós temos que entender que cada um, irmãos, ninguém é do jeito que é sem um motivo. Cada um tem uma história.
Ah, fulano é a cara fechada. Ele tem um motivo para ele ser assim. Eu não estou falando que eu não julgo, não, porque eu não sou perfeita, não. Eu julgo também, né? Porque eu não posso chegar aqui no altar do Senhor e pagar de bonita, não. Eu também julgo, eu sou falha. Mas, às vezes, a gente tem que olhar com mais carinho. Às vezes, quando eu julgo, eu vou lá e volto atrás. Senhor, mas ele deve ter um motivo para ser assim. Ninguém é assim do nada, irmãos. A gente não conhece a história da pessoa. A gente não sabe o que a pessoa passou na vida dela para ela ficar daquele jeito, sabe? A gente tem mania de julgar, de jogar as palavras no vento. E a gente não sabe o que isso vai chegar na pessoa. O Senhor é o Deus que conhece a sua história. Só Ele sabe. Hoje, eu tenho aprendido mais com isso, não tenho me importado tanto. Porque antes eu ficava chateada, aquilo criava vida no meu coração. E eu ficava sabendo e ficava... Hoje não, hoje Deus tem me libertado disso, porque o que os outros acham, o que os outros pensam, é o que os outros acham, o que os outros pensam. Você não vai mudar isso. Não é você mudando a sua atitude que a pessoa vai mudar, porque se ela já tem esse preconceito de você, ela não vai mudar. Agora o que importa é que o Senhor sabe, que o Senhor conhece a luta. Cada um, irmãos, tem uma resistência, igual eu falei, cada um passa por um treinamento. Tem uns que aguentam mais, tem outros que aguentam menos. Tem uns que passam por problemas. Eu mesmo não tenho vergonha de falar, crente, no altar do Senhor, eu tive síndrome do pânico. Eu precisei fazer um tratamento depois que eu perdi minha mãe. E muitos falavam, isso é drama, isso é... Mas o Senhor conhece meu coração. Muitos profetas da Bíblia também tiveram medo. Mas glória a Deus, você sabe qual é a diferença quando a gente tem Jesus? É que nós conseguimos passar pelo problema. Aqueles que não têm, talvez o problema derruba. Nós não, a gente cai, mas o Senhor vai lá e levanta. Amém? A nossa diferença é que nós temos quem nos levante. Agora, quem não tem o Senhor, o problema ele derruba mesmo. Ele leva para o abismo mesmo. Então, eu creio assim que por mais lutas que os irmãos estejam passando, assim como o Senhor colocou no meu coração, que muitas vezes nós questionamos e é normal, é compreensível, né? Nós temos que entender que isso é um processo e vai passar. Nem só de luta nós vamos viver de vitórias também. Mas sem luta não tem vitória, né? Então que nós possamos guardar no nosso coração e entender que o Senhor é o Deus, né? E Jeremias, ele fala aqui, mas o Senhor está comigo, no versículo 11, como um forte guerreiro. Portanto, aqueles que me perseguem tropeçarão e não prevalecerão. Amém? O Senhor está conosco, irmãos, independentemente de qualquer coisa. E toda vez que você achar que você não vai mais dar conta, que você não vai mais, talvez, pregar, que você não vai mais, talvez, levar a palavra para o Senhor. O Senhor, Ele vem, Ele te levanta. E Ele vem e te fala, filho, fui eu que te escolhi. O processo está difícil, o treinamento está difícil, mas o propósito, ele é maior. E para nós chegarmos nesse propósito, tem que ter o treinamento, não tem jeito. Para tudo na vida, para qualquer profissão que a gente vai escolher, nós temos que passar por quê? Por um curso. Nós temos que ser o quê? Capacitados. E o Senhor, né? Ele não escolhe os capacitados, é Ele que capacita. E a capacitação é o quê? É o treinamento. É a dor, é o sofrimento, é os dias, né, maus que fazem parte. O Senhor fala, né? No mundo tereis aflições. Por quê? Porque Ele sabe que as aflições são necessárias para nós. Para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, que essa palavra, irmãos, breve, objetiva, venha ganhar vida no seu coração. Se o seu treinamento está pesado, pensa aí, eu sou BOP, eu vou resistir, eu vou aguentar. Porque até para ser contratada, até para ser chamada, a gente olha o quê? O que a pessoa o treinamento que a pessoa teve. Espera aí, eu vou contratar um segurança aqui para mim. Ah, tá. Não, eu vou contratar esse aqui, porque esse aqui passou por mais coisas, esse aqui tem mais experiência. Esse aqui já viveu coisas que talvez ele vai suportar mais do que fulano que não passou.
Então é isso que o Senhor faz. Seu chamado, ele é grande, seu treinamento vai ser maior. Porque o Senhor, ele é sábio, né? Então que nós possamos entender que essa palavra venha consolar o seu coração, porque eu sei que assim como eu, muitos aqui passam lutas também. E às vezes as lutas, elas abatem, elas fazem a gente questionar, elas fazem a gente desanimar. E tem momentos na vida da gente que a gente fala, eu não vou mais na igreja, né? Então Jeremias, ele chegou nesse ponto, mas quando ele chegou nesse ponto, ele pensou, Senhor, como eu posso, se meu coração arde pelo Senhor, como que eu posso não mencionar o seu nome, se eu sei que é só o Senhor que faz, é só o Senhor que reconstrói, né? Aonde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então não importa quais são os seus problemas, qual é o tamanho da sua luta, foca no treinamento, absorve, entende que Deus está te dando experiência, que Deus está te dando resistência, e entende que o propósito, ele é maior, que o Senhor te chamou, que o Senhor te escolheu. Ele não te escolheu porque você sabe pregar, Ele não te escolheu porque você sabe orar, porque isso quem dá, quem acrescenta é Ele. Ele te escolheu porque Ele conhece seu coração, e Ele sabe que dentro do seu coração você quer, você tem disponibilidade. Eu estou aqui sendo treinada pelo Senhor, dia a dia. Tem coisas às vezes que acontecem comigo que eu falo assim, meu Deus, mas amém, é o treinamento. E nem sempre as coisas que acontecem no treinamento a gente gosta. Tem horas que a gente pede para sair mesmo, né? Mas nós entendemos o quê? Que o Senhor é aquele que dá o treinamento, mas Ele dá o descanso no meio do treinamento também, né? Ele dá o alívio, Ele dá o consolo. E eu quero que essa palavra entre no seu coração, assim como entrou no meu. Que às vezes as lutas, elas nos desesperam. Mas entenda que o Senhor, Ele tem propósito em todas elas. Em todos os mínimos detalhes. O Senhor não faz nada pelo acaso. Amém? Glória a Deus. Amém? Eu queria deixar aqui para os irmãos que meu agradecimento, né? De poder estar aqui trazendo essa palavra e dizer que não importa, irmãos, não importa. Não tenha vergonha, né? Seja disponível para o Senhor, porque muitas vezes a gente fala assim, poxa vida, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei cantar. Eu também não sei não, irmãos, mas eu tenho um coração, né? Na obra, disposto, e é isso que nós temos que ter, né? Vontade. Eu estava falando com o pastor antes de vir para cá, e o pastor falou isso comigo, falou assim, filha, Deus não está mais chamando aqueles que têm cursos, aqueles que querem pregar, não. Deus está chamando aqueles que querem, que estão disponíveis. Seja disponível para o Senhor, deixa o Senhor te usar, não tenha vergonha, né? Se o Senhor te chamou, jamais Ele vai deixar você passar vergonha, porque o Senhor é o Deus que te chama, mas Ele te honra, Ele supra as tuas necessidades. Que o Senhor abençoe, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que abençoe a sua semana, o seu dia, né? E precisar de qualquer coisa, irmãos, nós estamos aqui para orar um pelos outros, né? E eu não sou ninguém não, irmãos, mas eu estou aqui, né, me colocando à disposição dos irmãos. Nós temos a célula lá toda terça-feira, né? Todos os irmãos aqui, toda terça é colocado lá no grupo da igreja, né? As células. E quem quiser nos fazer uma visita, estamos lá. E que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.